Senhor nos concede já na segunda-feira, no início da semana, Senhor, já enfrentando tantos obstáculos. Mas, Senhor, estando conosco, Senhor, nós sabemos que todas as coisas se tornam possíveis. Graças te damos, Senhor, por essa misericórdia imensurável que nos alcança em Cristo, renovando a nossa mente, nos dando um novo coração, Senhor, nos mostrando uma nova forma de enxergar todas as coisas, também de nos enxergar à luz da tua revelação. Obrigado, Senhor, por esse local de culto que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, para que nos reuníssemos aqui durante um período de tempo na história. Obrigado pela vida dos irmãos que têm se esforçado, Senhor, e nós temos visto isso, para que estejamos aqui reunidos nesse ambiente tão alegre. Guarda-nos, Senhor, mente, alma, corpo e espírito. Guarda-nos, Senhor. Ajuda-nos na noite de hoje na compreensão da tua mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, na força do teu poder, quebrar todas as barreiras que possam tentar atrapalhar que a tua mensagem chegue até nós. Que nós ouçamos a tua voz, Senhor. E por ela sejamos guiados, purificados, santificados, renovados em espírito, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por essa noite tão maravilhosa. Maravilhosa porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir agora em Atos capítulo 6, continuando a nossa exposição nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Atos. Nós temos falado do livro histórico, né? O único livro histórico do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem alguns livros históricos, o Josué, Crônicas, Reis, mas no livro de Atos nós temos apenas um, que é o livro, no Novo Testamento nós temos apenas o livro de Atos. Para nós é mais do que suficiente, pois a palavra de Deus é perfeita. Então aqui no capítulo 6, onde nós estamos, nós vimos ontem, mais uma vez, né, já foi, eu creio que a segunda mensagem, ontem que nós falamos sobre a instituição dos diáconos, a importância de servir a Cristo e a importância de servir a Cristo da maneira correta. Então somos chamados, todo cristão, ele é invariavelmente um servo de Deus. Então não existe cristão que não seja servo de Deus. Se alguém acha que pode ser cristão sem servir ao Senhor, essa pessoa está enganada. E nós temos aprendido aqui no livro de Atos como as necessidades que acontecem na igreja, elas não são como eu vou dizer, elas acontecem a cada momento e nós devemos nos adaptar. É por isso que precisamos do Espírito Santo todo o tempo nos guiando, porque a maneira como o Espírito Santo vai agir no meio da igreja é uma maneira multiforme, é uma maneira variada. Então, para que vocês possam entender o que eu estou falando, vamos abrir rapidamente no livro de Romanos, que fala um pouco sobre essa questão de como devemos usar os dons espirituais que recebemos do Senhor. Romanos capítulo 12. Então, a partir do versículo 3, vocês sabem bem que o capítulo 12 de Romanos, o início é que nós devemos ter uma mente renovada e que devemos
apresentar ao Senhor, antes de mais nada, o nosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus. Aqui no versículo 3, do capítulo 12 de Romanos, olhe como nós encontramos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Preste atenção. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então perceba, essa lista aqui não é uma lista que esgota os dons espirituais, mas é uma lista exemplificativa, né? Ela não é exaustiva, mas exemplificativa, só para que a gente entenda que a proporção que a igreja cresce, ou mesmo que acontecem determinadas coisas na igreja, o próprio Senhor organiza cada pessoa para fazer aquilo que deve ser feito pela graça que Ele dá para a igreja. Então é nesse sentido que aqui no capítulo 6 de Atos é o início de algo que vai mudar para sempre, né? A história do povo de Deus. Nós vimos no Antigo Testamento que Deus separou uma tribo para servi-lo, era a tribo de Levi. E agora no Novo Testamento nós aprendemos que não, todos os cristãos são chamados para o serviço. Mas isso não deve ser feito de maneira desorganizada e nem desordeira, pelo contrário. Como corpo, nós devemos estar ligados, bem ajustados, e devemos estar fazendo aquilo que o cabeça nos ordena. É assim que a analogia entre a igreja e o corpo, Cristo como cabeça, nós como corpo, que fazemos aquilo que o cabeça, Cristo, nos ordena. Então, dito essas coisas, voltamos agora para o capítulo 6, onde nós paramos no versículo 4 ontem, a escolha dos diáconos. O parecer agradou, versículo 5. Então, ficou estabelecido que os apóstolos não podiam deixar de fazer o serviço que lhes foi incumbido. Então, a palavra ministério aqui, no capítulo 6, versículo 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, é a palavra serviço também. Então, os apóstolos, eles não estão dizendo que o servir às mesas, o cuidar das doações eram coisas de menor importância, mas eles estavam dizendo que, nos mostrando que, assim como Deus havia chamado muitas pessoas, essas pessoas deveriam se colocar à disposição do serviço para que a obra de Deus avançasse. Eles não podiam sair de onde Deus os colocou, ministério da oração e da palavra. Perceba que o ministério da oração e da palavra, eles sempre têm que estar juntos, porque é impossível um homem de Deus falar para o povo de Deus sem antes ter falado com Deus. É por isso que nós que pregamos temos um nome na Bíblia, mensageiros. Nós não somos autor das mensagens que pregamos, nós somos mensageiros. Nós passamos a mensagem que recebemos do Senhor. Por isso que é uma anomalia, né, quando alguém escreve um livro, diz que foi Deus que deu aquela sabedoria e depois cobra direitos autorais. Mas a gente enxerga isso todo dia, né? Não somente livros, mas canções e tantas outras coisas que supostamente teriam vindo de Deus. Os apóstolos não nos ensinaram dessa forma. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E é bonito ver isso, irmãos. A unidade,
ela não exclui a hipótese de acontecer problemas no nosso meio. Então, o fato de nós sermos unidos e amarmos uns aos outros, não vai fazer com que nós estejamos imunes a qualquer tipo de conflito. Não. Nós somos humanos, como humanos, somos pessoas passíveis a termos conflitos uns com os outros. A diferença é a resolução desses conflitos. Então, como cristãos, nós resolvemos os conflitos que aparecem no nosso meio de outra forma, de uma maneira que sempre vai agradar a todos, porque tudo que é feito para a glória de Deus alegra também o povo de Deus. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele apresenta aqueles irmãos, ou ele relembra, se você preferir assim, aqueles irmãos, a alegria que nós temos, que é a alegria no Senhor. Então ele diz: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Então, aqui a gente percebe esse tipo de alegria, quando o conflito é resolvido da maneira certa. Quando os problemas são tratados da maneira certa. O parecer agradou a toda a comunidade. E aqui agora, elegeram Estevão é o primeiro. A ideia de colocar Estevão aqui como primeiro, irmãos, é bastante significativa se você tem em mente a sequência, né? A sequência do capítulo 6 é o quê? É o testemunho de Estevão perante o Sinédrio e logo depois o seu martírio. Então, por que Lucas coloca Estevão aqui como primeira escolha? A ideia é que ele parecia ser o mais cheio do Espírito Santo. Então, esse tipo de atitude dos irmãos, quando falou, a gente tem que escolher homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para fazer essa função. Todo mundo pensou em Estevão. Não, Estevão não pode faltar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, como eu já disse algumas outras vezes, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são coisas diferentes. Então, você ser cheio do Espírito Santo é algo que os irmãos em Cristo, principalmente os irmãos em Cristo, todos vão ser beneficiados. Todos vão sentir. Todos vão... se você é um cristão, você vai se alegrar se alguém cheio do Espírito Santo está na congregação com você. Aquela pessoa vai ser uma fonte, do poder de Deus naquele local. Por isso que é tão importante, nós devemos orar uns pelos outros nesse sentido, que o Senhor nos enche, não só a encher a mim, claro que Senhor, me enche com o teu Espírito, lógico que a gente ora dessa forma, mas a gente ora também uns pelos outros, porque qualquer um de nós aqui, irmãos, cheio do Espírito Santo, abençoa o outro, até calado. Então, é um poder que nos é acessível, irmãos. Quando a Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á, o contexto é o Espírito Santo. Jesus diz, olha, se vocês que são pais e são maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom, não darei o que Deus tem de melhor? Ele mesmo. Não darei o Espírito Santo a todos vocês que me pedirem. Olha que coisa. O que Deus pode nos dar de melhor? Ele. Ele disse, eu dou a minha presença na sua vida. Me peça. Então, que maravilha se a gente orasse mais para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo e não para que os nossos problemas fossem resolvidos. Irmãos, uma coisa que a gente aprende lendo a Bíblia principalmente e vivendo a Bíblia é que problemas a gente sempre vai ter. Então, não devemos criar falsas expectativas achando que algum tipo de dificuldade que a gente está vivenciando hoje, uma vez que essa dificuldade seja superada, a nossa vida vai mudar, ela vai melhorar. Não, vão vir outros problemas, talvez até piores. Pastor, o senhor é tão pessimista. Não, meu filho, isso é Bíblia.
E essa visão pessimista, quem está tendo é aquele que não tem fé. Porque os problemas não são algo ruim. Os problemas, a maneira como nós tratamos os problemas é que pode ser ruim. Mas, por exemplo, se o problema me aproxima de Deus, ele me abençoou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu creio que todos vocês conhecem a história de Jacó. Amém? Qual o momento mais importante da vida de Jacó? Talvez você diga, não, pastor, mas é difícil dizer. Não, irmãos, não é não. Tem um momento específico na vida de Jacó, onde inclusive Deus mudou o nome dele, que ficou o nome da nação. Perceba, qual foi o primeiro patriarca, qual foi o primeiro a ser chamado? Foi Abraão. Então não devia ser chamado terra de Abraão? Mas é assim que chama? Como é conhecido? Israel. E logo quem? Jacó. Mentiroso. E qual foi o momento? O momento mais difícil da vida dele. O momento mais difícil da vida dele, ele achava que foi quando o irmão dele queria matar ele. Aí ele fugiu. Aí depois, ele achou que foi muito difícil quando ele quis casar com a mulher que ele amava e foi enganado. Que coisa difícil. Depois, um momento difícil, onde ele quer ter o seu próprio rebanho e o seu sogro fica enganando ele. Que coisa difícil. Aí outro momento difícil, ele quer ir embora das terras do seu sogro. E agora o seu sogro está lhe perseguindo. E na frente tem o irmão que quer matar ele. Aí ele chegou num lugar que não dava mais para fugir. Até esse momento ele fugia dos problemas. Mas chegou no momento que não tinha mais como fugir, porque ele estava num local que o seu sogro perseguia ele por detrás e logo na frente era a terra que seu irmão morava. E aí o que foi que ele fez? Eu vou orar. E não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Essa fala de Jacó não é assim, Senhor, eu sou tão cheio do Espírito Santo, sabe? Eu sou uma pessoa tão crente que eu sempre quis a sua bênção. Então você não leu direito o Gênesis. Mas Jacó, ele vai aprendendo, irmãos, com cada problema da vida dele. E nesse momento ele é abençoado por Deus. E a bênção fez com que ele ficasse manco. Mas ele foi abençoado. E o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, que se tornou o nome da nação do povo de Deus. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Imagina. Tudo isso, um homem que estava fugindo o tempo todo. E Deus colocou ele no momento onde não dava mais para fugir. Eita. Aí só dá para orar. Salva-me, Senhor. Aí, meu filho, é Vale do Jaboque. Aí é oração, as estrelas. A noite chega, fica curta. Pessoas, pastor, eu tenho tanto problema de dormir. É porque nunca foi para o Vale de Jaboque. No Vale de Jaboque, meu filho, você começa a orar assim, 8 da noite. Aí vai chegando 2, 3 da manhã. Já? Porque daqui a pouco o sol raia. E aí tem Labão me seguindo por detrás. E tem, né, meu irmão muito amável, Esaú, me esperando pela frente. Os dois querem me matar. Senhor, não dá para alongar essa noite mais um pouquinho, não? Gente, né? Por isso que ele fala, Senhor, se o Senhor não me abençoa, eu não vou sair daqui não, porque se eu sair daqui, vão me matar. Então é esse sentido, irmãos, que as dificuldades, elas devem ser vistas por nós. Não é fácil. A gente está pregando aqui, a gente está ouvindo sentado, parece, né? É igual quando um aluno está aí. Essa comparação, irmãos, é muito diferente. Mas assim, só para que a gente tenha uma ideia, é quando uma pessoa está vendo pela primeira vez equações lineares. Ela vê o professor respondendo x, y, mas não sei o que. Rapaz, isso vai ser fácil. Aí você vai para casa e tem 10 páginas para você resolver. Você fala, rapaz, com esse negócio aqui, como é que eu acho esse negócio de x e y? Rapaz, ninguém está me dizendo qual é o valor e quer que eu encontre. Então, uma coisa a gente ouvia aqui, irmãos. Rapaz, é isso. Você viu Jacó? Ó,
benção. Você viu José? Benção. Meu irmão, benção. Você quer ficar 12 anos escravo no Egito? Você quer ser jogado no poço pelos seus próprios irmãos que estão decidindo uma maneira de te matar? Você acha bom isso? Então, a gente vê essas coisas na Bíblia. Tá bem, olha. É a mesma coisa quando a gente olha no Novo Testamento. Irmãos, a quem aqui já andou de barco? Olha, a gente anda nesse, qual é o nome que atravessa para a ilha? Catamarã. Tem o catamarã e tem o ferry, né, que é o maior. Tem gente que enjoa, tem que tomar Dramin. Bicho grandão para atravessar uma distância pequenininha, dá até carro, caminhão, ônibus, não é isso mesmo? Eu queria ver, meu filho, você naqueles barquinhos daquela época de Jesus, no meio de uma tempestade. E de repente vem uma pessoa andando sobre as águas, vindo em sua direção. Quem fica? Não, olha, eu fico aqui, a gente tem irmão que é coveiro, a gente tem liberdade. Vamos imaginar que tem o irmão Paulinho para fazer alguma coisa à noite no cemitério, né? O irmão Paulinho está lá limpando ou fazendo alguma coisa e tem todo o equipamento, né, Paulinho? Tem carro elétrico, tem tudo, luva, tudo, tem máscara. E de repente o irmão Paulinho está lá, despercebido, e vê uma voz. Paulo. Daqui que ele descubra que foi o irmão José que estava brincando com ele. Ele já está na barra. Ele já está ali, ó, perto das imediações do shopping center. Barra, já a Centenário ficou pequeno. Então, a gente fala de determinadas situações na Bíblia, mas no lugar dos apóstolos, dos discípulos, talvez a gente fizesse pior. Hoje, talvez a gente esteja fazendo pior com muito menos. Então, é preciso que a gente reflita. Essas questões aqui, elas são importantes, irmãos, para que a gente possa ponderar na nossa vida. Entenda, fazer o certo é difícil. Mas é muito melhor sofrer fazendo o certo do que sofrer as consequências de fazer o errado. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé. Esse é o parecer dos irmãos e do Espírito Santo. Você imagina isso? Se os irmãos da igreja olhassem para você hoje, diriam o quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Preste atenção nesse detalhe. Você entendeu a confusão? Era porque as viúvas, os necessitados, que eram de língua aramaica, a língua de lá do povo deles, estavam sendo favorecidos em detrimento daqueles que falavam língua grega, né, ou uma língua estrangeira. Então eles escolhem homens em que têm vinculação com os estrangeiros, para justamente tirar esse problema. Então não tem mais esse problema. Os diáconos, eles também falam o idioma de vocês, não vai ter mais esse problema. E nesse caso aqui específico, ele é um prosélito, ele nem nasceu como judeu. Ele não é um gentio, preste atenção. O primeiro gentio a ser alcançado vai ser lá Cornélio. Mas a ideia aqui é que ele é um prosélito, ele é um convertido ao judaísmo. Ele é contado como um judeu, mas ele não nasceu judeu. Ele teve que fazer o pacto da circuncisão. Ele guardava todas as leis de um judeu comum. Ele também era tratado como alguém que estava debaixo da aliança de Abraão, mas ele não nasceu assim. Então tinha duas formas de você ser judeu: ou você nascia judeu, ou você se tornava um judeu à medida que você ouvia a respeito do Deus de Israel. Tinha essa possibilidade também. Então esse homem aqui, Nicolau, ele é um prosélito dessa igreja. Depois vai ficar muito famosa a igreja, inclusive, que envia o apóstolo Paulo como missionário, que é a igreja de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos
perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então essa era a forma da igreja toda concordar. Era uma demonstração de que nós concordamos com o que está acontecendo. É a vontade de Deus, é o reconhecimento de que essa é a vontade de Deus. Por isso que a própria Bíblia diz, olha, não se apresse em impor as mãos sobre ninguém. Porque seria hoje em dia impor as mãos, é algo muito parecido com você avalizar alguém. É uma expressão que a gente usa, que se usa no português, né? Por tal pessoa eu assino embaixo. Como se você estivesse dizendo assim, não, eu conheço essa pessoa, sei o procedimento dessa pessoa. Então, o impor as mãos é isso. É um reconhecimento público do que aqueles homens iriam começar a fazer a partir daquele momento. Porque, como eu disse a vocês, à medida que surge uma necessidade da igreja, essa necessidade ela não pode ser resolvida debaixo de desordem e decência. Então, é como, por exemplo, um problema muito sério. As pessoas sabem que a gente, normalmente depois dos estudos e dos cultos, a gente tem um momento de comunhão onde a gente come alguma coisa, né? Então, vamos imaginar que não tem uma organização e todo mundo traz bastante comida. Então, um problema, porque tem muita comida. Né? Então ele não pode desperdiçar. E aí, de repente, o irmãozinho pode ser tentado a comer um pouco mais para não desperdiçar. Então, ter organização. Ô, irmão, como é que faz? Quem é que está levando nesse dia? Vamos fazer dessa forma? Ah, mas eu estava querendo levar. Então, leve no outro dia. Ordem e decência. E olha que eu estou falando uma coisa assim tão simples, né? Então, tem que ter ordem e decência. É como, outro exemplo, a gente está lá no Alto das Pombas e alguém chega e diz assim, me deu hoje vontade de limpar a igreja. Não é assim. É uma pessoa que tem a chave de lá. A igreja tem um senhor que mora lá e que a gente tem um direcionamento de Deus de cuidar dele. Então tem que ser tudo feito com ordem e decência. Dá outro exemplo também até vivenciado. Vamos imaginar que alguém diz assim, não, eu quero trazer uma coisa para seu Edson. Não sabe que seu Edson é diabético. Aí traz uma barra de chocolate para ele. Aí no outro dia está lá seu Edson com a glicemia lá em cima, podendo acontecer alguma coisa mais séria. Então tem que ter ordem e decência. Então não é cada um fazendo o que quer. Ah, mas Deus botou no meu coração isso. Sim, se foi Deus mesmo que botou no seu coração isso, Ele botou com ordem e decência. Porque Deus nunca vai colocar nada no seu coração que seja contra a sua própria palavra. Então aqui a gente percebe como surge isso. Perceba como tudo vai sendo ordeiro. Como há uma ordem, como há respeito, como há reverência, como há um sentimento de que aquilo que eles estão fazendo é maravilhoso e, portanto, deve ser cuidado com bastante zelo. É quando você, por exemplo, está carregando uma peça de cristal, que qualquer queda que você tiver pode espatifar. Então, você não carrega de qualquer jeito. É como se você, por exemplo, vai levar um bolo de aniversário. Aleluia! Então você tem que tomar cuidado quando você está dirigindo, né? Porque se você frear de vez o carro, o bolo pode ter, né? Parecendo aquelas brincadeiras que tem na televisão, né? Torta na cara, né? Então tem que ser assim, a gente tem que ter zelo no manusear. Então aqui, perceba a participação de todos os irmãos. Versículo 7. Quando as coisas são feitas com ordem e decência, olhem como acontece. Crescia a palavra de Deus. E aqui, irmãos, é importante que a gente não caia na cilada do pragmatismo, de achar que crescer a palavra de Deus significa
salvar alguns. Nós achamos maravilhoso ver uma pessoa sendo salva. É maravilhoso isso. Mas é importante que a gente entenda que nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não se veja, para que a gente não se coloque, melhor dizendo, na situação de atrapalhar a Deus na sua obra. Nós devemos nos colocar como cooperadores e não como atrapalhadores. Então aqui crescia a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, para que ela possa crescer e para fora, ela tem que crescer dentro. Então, crescer a palavra de Deus também traz consigo a ideia de que os irmãos que eram crentes, os irmãos que haviam feito compromisso com o Senhor, selado esse compromisso pela água do batismo, que perseveravam em orações, súplicas, ações de graça, esses irmãos eles iam crescendo no seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Por isso, inclusive, essa necessidade, porque essas pessoas que acreditaram, que depositaram a sua fé na mensagem, que primeiro foi pregada pelo apóstolo Pedro em Pentecoste, né? Depois todos os apóstolos pregando juntamente e um número de pessoas crescendo, muitas dessas pessoas, elas eram de locais, de outras cidades, de outras regiões, e elas permaneceram lá em Jerusalém para aprender. Elas não queriam sair de lá enquanto elas não conhecessem o suficiente para ensinar para outros. Então elas ficavam lá juntos, aprendendo como que um curso, né, intensivo, para que você pudesse aprender aquilo que de fato você tem que saber para ser um cristão de verdade. Os apóstolos, por exemplo, andaram quanto tempo com Jesus? 3 anos e meio. Então aqui crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então você percebe que primeiro crescia a palavra. E o crescimento da palavra, invariavelmente, vai trazer também a multiplicação do número dos discípulos. Por quê, irmãos? Porque à medida que a gente vai se maravilhando com a palavra de Deus, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dialogar com alguém que é fanático por futebol. Você já teve a experiência de ter um conhecido que é fanático por futebol? Então, tudo dessa pessoa é o quê? Futebol. Se entrar no quarto da pessoa, é a bandeira do time. Para a pessoa se casar com ele, tem que torcer para o time dele, senão não casa. Né? No dia do casamento, o bolo é o time. A pessoa não perde um jogo. Então, ele só fala daquilo. Se você quiser alegrar ele, você vai falar de quê? De futebol. Agora, você imagina, isso é uma pessoa que gosta de uma coisa tão boba quanto o futebol. Agora, a gente que diz amar a Cristo, como é que Cristo pode ser um assunto de segunda importância nos nossos diálogos diários? Quando a gente conversa com as pessoas, como é que a gente pode deixar Cristo de lado? George Miller, né, que foi um pastor e missionário que pregou para muitas e muitas pessoas, ele dizia: eu não consigo passar 5 minutos do lado de uma pessoa e falar de Cristo para ela. Perdão, foi George Whitefield, foi outro George. Então, é importante a gente entender isso, que à medida que a palavra de Deus cresce na gente, a gente vai se tornando melhor missionário. E deixa eu te dizer, como eu disse no começo, que todo cristão, por natureza, é um servo de Deus, todo cristão, por natureza, é um missionário. Independente de você ser pastor ou não, de você ter algum serviço na igreja ou não, você é um missionário no seu trabalho, na padaria, no açougue, em todo lugar, na feira, no mercado, né? Todo lugar você é missionário, na escola. Então, no ambiente acadêmico, você é um missionário. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Mais uma vez, aqui nós estamos ainda na primeira fase. Como foi que começou o livro de Atos? Jesus fala para aqueles homens que presenciaram a sua subida aos céus que eles deveriam começar o testemunho por Jerusalém, depois Samaria e depois até os confins da terra.
Mas aqui a gente ainda está nessa primeira fase, Jerusalém. Então, Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui já é um milagre. Esses sacerdotes aqui, irmãos, é isso mesmo. Eles são fariseus na sua maioria. E a gente diz assim, mas aquele povo que matou Jesus agora está crendo? Tá. Olha que coisa. A essa altura aqui também, os próprios irmãos de Jesus que não criam, já estavam crendo também. Tiago e Judas são um exemplo disso. Perceba que é o poder do Senhor, o poder da palavra. Nós, às vezes, eu ou você, a gente pode cometer essa falha enorme. Normalmente a gente comete, quando a gente fala assim, por fulano, acho que a gente não deve fazer mais nada, só orar. Irmão, nunca use a palavra oração com essa expressão só orar, porque só orar não existe. Orar é muita coisa. É como uma pessoa dizendo assim, eu só ganhei 10 bilhões de dólares. Só. Eu só comi 5 quilos de carne. Né? Eu só comi 3 quilos de bolo e 2 quilos de sorvete com 3 litros de leite condensado. Só isso. Nossa. No café da manhã. Então, não é só. Então você não pode chegar, irmão, eu sou mal. Então, não é só orar. Orar é muita coisa, irmãos. Então, quando a gente for orar, a gente tem que entender que ali é poder. Quando a gente dobra o joelho e ora, meio sentado e deitado, cada um sabe como, né, deve se colocar diante de Deus, porque o importante é a gente estar prostrado diante de Deus em espírito. A reverência vem de dentro. Quando você está numa audiência com o Rei da Glória, tudo é possível. Tudo é possível. E a gente vê tantas coisas acontecendo na Bíblia, diante de orações que são feitas a Deus, e a gente ainda diz, só orar. Sabe como é, pastor? Eu estou só orando agora. Que bom que você está só orando, porque provavelmente antes você estava atrapalhando. É aquela frase que a gente já falou várias vezes, o irmão José também já falou várias vezes, né? Eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas eu não posso fazer nada antes de orar. Acho que isso era John Bunyan, né? Então, oração, irmãos, já dizia, né, um puritano do passado, é a respiração do crente. Onde está o poder? Por que o diabo quer acabar com a nossa vida de oração? Por quê? Por que o diabo quer que você tenha aquela oração fajuta da manhã? Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar. Senhor, se o Senhor também quiser matar e levar, leva. Né? Aquela oração fajuta da manhã. Não, irmão, oração tem que ser um momento especial. Sabe, se a gente tivesse coração, o cuidado que a gente tem às vezes com o comer uma sobremesa. Sabe, às vezes você come um prato, pastor, você está falando tanto de comida. Mas é porque eu acho que quando eu falo de comida, vocês entendem melhor. É verdade. Então, sabe, quando você chega vamos imaginar que a gente chegou, é o aniversário de Calmon, né? Calmon está fazendo 40 anos e Rita diz assim, vou fazer uma coisinha aqui em casa. Rita cozinha muito bem. Aí Rita faz assim um prato, a especialidade, né, de Rita, uma dobradinha. E a sobremesa que Rita faz de melhor, qual é, Calmon? Aquele suflê de limão. Olha, meu irmão. Chega, né? Aí a pessoa vê a dobradinha e tem a dobradinha tem que ter uma farofinha, né, Paulinho? Tem que ter farofinha na dobradinha? Tem que ter farofinha. Então, vem lá, farofinha. Coca-Cola tem que ter também? Então já tem lá. Paulinho já deu. Né? Então você tá dobradinha, coisa super saudável, viu? Dobradinha, farofa e Coca-Cola. Mas aí o irmão, ele olhou para o suflê de limão e ele disse, eu tenho que guardar uma parte. Posso mexer com a dobradinha e com a Coca-Cola, porque vai chegar uma hora que o suflê de limão vai ter que entrar aqui e eu quero comer o suflê de limão.
Então, é aquele momento, irmão, que você pega o suflê de limão e assim você sente a colherada. Ó Senhor Jesus. Aquele leite condensado derretendo na boca, você não sabe se é leite condensado, se é limão, se é ralinha. Como é que bota aquele negócio? Raspa de limão. Rapaz, aquele negócio de Deus. Né? Aí você vai sentindo aquilo. Então, oração tem que ser esse momento especial que você tem com Deus. Às vezes a gente vê a oração como uma obrigação. Quer ver uma coisa? Quantas vezes eu acho que vocês são bem mais espirituais, né? Mas quantas vezes a gente está com fome e aí a gente está preparando a comida, botou já um garfo na boca e disse, nem orei. Eu sei que não acontece com vocês, porque vocês são espirituais, mas às vezes acontece comigo. Às vezes você está assim, vai preparando o alimento, de repente botou na mesa, vai botar uma colher, e nem orei ainda. Não pode. Então, tem que ser um momento especial. Tem que ser um momento especial com Deus. E não é essa oração da refeição, irmãos, não entenda isso como algo formal. Mas é quando você, isso é espírito. Quando você olha para aquele prato de comida, irmãos, um prato de comida, né, apesar da gente brincar, e essa brincadeira é sadia, pelo menos eu entendo assim, quando a gente olha para um prato de comida que está diante de nós, é tanta providência de Deus. Se a gente soubesse o que teve que acontecer no universo para que aquele prato de comida está na frente da gente, e eu não estou nem falando do fato de ter que comprar os ingredientes, alguém teve que fazer, teve que colocar no seu prato e agora você está tendo esse trabalho imenso de comer. Né? Mas eu estou falando da providência de Deus em nos alimentar. A providência de Deus. Sabe, olhar para aquele prato como gratidão. Por que isso faz toda a diferença? Porque na maioria das vezes a gente pensa que é o quê? Foi o meu trabalho. Foi o meu trabalho, foi o meu estudo, foi o meu esforço, foi a minha dedicação, eu dei lugar. Quantas vezes a gente ouviu isso na igreja? Deus faz as coisas, mas eu dei lugar. Não, irmãos, é tudo graça. É tudo favor imerecido. E uma das coisas que mais nos leva a orar, juntamente com as provações, mas mais do que as provações, deveriam ser a gratidão. A graça de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, o amor de Cristo me constrange. Meu Deus, eu não valho nada. E o Senhor se preocupa em me alimentar. O Senhor se preocupa onde eu vou dormir. O Senhor se preocupa como eu vou me vestir. Amém, sim. Eu não valho nada. Então, é importante que a gente tenha essa noção, irmãos. Isso não é para diminuir você. Isso é para você entender Deus. Quem Deus é de verdade. Ah, não, pastor, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Não, a gente perdeu isso. A gente perdeu isso no Jardim do Éden. Agora todos estamos debaixo da ira. Se não for o sangue de Cristo, que é por graça que nos alcança, todos estamos debaixo da ira de Deus. Então, um cristão que foi alcançado pela graça, ele só tem dentro de si, né? Quando eu falo isso, não entendo da forma errada, mas se tem um sentimento que ele tem crescente, e muito crescente a cada dia, é o sentimento de gratidão. À medida que a gente vai conhecendo quem Deus é, quanto mais a palavra entra na gente, e o Espírito Santo nos enche, e a gente conhece quem Deus é, e quem nós somos, e quem nós éramos sem Deus, só tem gratidão. Que Paulo fala, miserável homem que sou. Então é gratidão, irmãos. Por isso que esses sacerdotes, eles estão crendo. Quando Deus abre a vista do cego, o que acontece? Ele vê. Ele vê. Quando ressuscita o morto, ele vive. Lembra do filho da viúva de Naim? Disse, bora meu filho, levanta. Ele levantou. Então, que a gente entenda isso. Foi o que aconteceu com a gente. E aconteceu com pessoas improváveis. Sacerdotes acreditando, é isso mesmo, sacerdotes. Pessoas que perseguiram Jesus ostensivamente quando Jesus pregava. Mas agora estão acreditando. Porque tudo é possível.
É possível, e a gente vai ver daqui a pouco, um grande inimigo se tornar um dos maiores aliados no Evangelho? Claro que é o Saulo de Tarso, que segurou, que presenciou o assassinato de Estevão e apoiou as pessoas que mataram Estevão. Então é importante que a gente entenda como nós deveríamos orar mais, nos queixar menos, nos dedicar mais às coisas de Deus. Olha, esse homem nem era crente, né? Ele era de uma seita que se diz cristão, mas não é cristão, lá nos Estados Unidos. Mas ele foi uma pessoa que muito reconhecida nos Estados Unidos. Talvez você já até tenha ouvido o nome dele. O nome dele era Abraham Lincoln, né? Ele foi um dos presidentes dos Estados Unidos, um dos presidentes mais famosos, né? Por conta do momento em que ele foi presidente na história lá nos Estados Unidos. E ele dizia uma vez, ele trabalhou de lenhador, né? Derrubando árvores, e ele disse: olha, se você me desse 7 horas para derrubar uma árvore, eu iria passar provavelmente umas 5 horas amolando o machado. Eu só entendi isso, irmãos, muito tempo atrás, quando eu fui visitar um pedacinho de terra e eu achei que eu era vaqueiro e comprei um facão. Ninguém me falou que tinha que amolar. E aí então eu lá entrando pelo meio do mato, viu? Tchá, tchá, e não cortava nada. Aí vinha e eu grande na época, né? Maior, né? Tchá, não cortava. Aí vinha um magricelo atrás assim, tchá, que cortava tudo. Falei, gente, rapaz, que engano é esse? É porque o facão dele estava amolado. Quando ele passava, cortava. O meu não estava. Como é que está a sua espada do Espírito? Ela está amolada? Ou você tem tanto tempo que você desembanhou ela que você até esqueceu como é que se usa? Maneja bem a palavra de Deus. É a marca do obreiro aprovado. Uma só. Aí a gente pensa, é uma só. Como também só oração. Não é só não, irmão. Manusear bem a palavra de Deus é muita coisa. Para você chegar nesse nível, é muito caminho, é muito chão. Assim como vida de oração também. Vida de oração, irmão, não surge do dia para a noite. Tem gente que quer, não, vou ter vida de oração. Não, pastor, essa semana foi maravilhoso. Não, eu quero saber vida de oração daqui a um ano. Passar 3, 4 dias orando, ô irmão, os ímpios fazem isso melhor do que a gente. Tem gente que sobe naqueles montes, né? Fica 15 dias lá jejuando. Às vezes até obrigado. Teve um lá do CAC que foi pro CAC quase desesperado. Disse que ele estava num lugar que botaram ele pra gente, ele já era magrinho o bichinho. Botaram ele para jejuar 15 dias no monte. Ele chegou lá, doido no carro. Não, pastor, eu quero comer alguma coisa. Eu disse, mas meu filho, você estava num monte de jejum, você está espiritual? Não, pastor, eu quero carne. Então, é preciso que a gente entenda isso. Vida de oração é trabalho, irmão. Não é mágica. A gente tem aprendido errado na igreja. Parece que as coisas no evangelho, né? A pessoa ensina para ele. Não, é mágica. Como é que você vai? É como outro dia disse, pastor, chama alguém para dar uma palavra. Mas como assim? Vai chamar quem? Quem foi que preparou hoje para estudar? E se você se preparou hoje para pregar, então você se preparou mal. Porque para pregar você já devia estar se preparando há muito tempo para pregar um dia. Deus já devia te separado algum tempo, te preparando para poder você pregar alguma coisa em algum momento. Não, alguém diz aqui alguma coisa. Vem aqui e diz um versículo bíblico. É assim agora. É isso que é pregar a palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus cresce, dessa forma. Tratando a pregação como moleques. Então é preciso a gente ter seriedade, irmãos. Você imagina, por exemplo, você está lá no colégio e aí seu filho volta de carro, volta e diz, não, meu pai, hoje quem deu aula pra gente foi, sabe, foi um coleguinha.
Mas como assim, meu filho? Não, é porque está faltando professor. Aí cada um fala lá o que quer na frente. E no final a gente mesmo dá as nossas notas. Como o pai vai ficar feliz, né? O filho deve estar aprendendo muita coisa na sala, né? Então a gente tem que entender, é sério, irmãos. É sério. Foi Jesus que teve todo o trabalho de organizar a igreja desse jeito. Você pega a carta aos Efésios, você vê, ele subiu, mas ele não deixou a igreja de qualquer jeito. Ele organizou tudo certinho. Inclusive, dizendo, olha, tem lá pastores e mestres, eles vão fazer isso, eles vão ensinar, as pessoas vão crescer espiritualmente, elas vão se tornar maduras espiritualmente, e depois elas vão se ajudar mutuamente nesse processo de crescimento, não sendo mais levado de um lado para o outro com todo tipo de doutrina. Aí a gente vê que hoje em dia o que tem mais comum na igreja evangélica é o quê? Falta de conhecimento. É qualquer pessoa falando qualquer coisa e dizendo ainda que foi Deus que mandou. Que loucura, irmãos. Se a pessoa entendesse o risco de se fazer isso, né, ela nunca faria. Porque você usar o nome de Deus para falar uma coisa e dizer que foi Ele que mandou você dizer, um dia você vai estar diante dele, ele vai fazer a pergunta, vem cá, eu mandei você falar aqui? E por que você usou meu nome? Se tem uma coisa que a gente aprendeu na Bíblia, é que o nome de Deus é o quê? Santo. A gente vai ter que prestar conta do nome dele. E o nome de Deus ser santo inclui a ideia de, quando você disser que está falando em nome dele, tem que ser de verdade, irmão. Porque você vai ter que dar conta. É como uma pessoa chegar, tem um mercadinho aqui, não tem? Chega lá, faz uma compra de R$1.000 e diz, não, bota na conta de Reginho. Aí a pessoa, não, Reginho, a segurança ganha bem, né? Veja ele saindo, está numa empresa bem empregado, veja lá, tá tudo bem. Aí Reginho chega, vai pegar um pão e diz, não, aí Reginho está pagando o pão, não, Reginho, não é só isso não. O pão foi R$10, mas passaram aqui mais cedo e fizeram a compra de 1.000 no seu nome. Já imaginou? Aí a gente disse, vou ter que deixar a bicicleta. Então, não é assim, irmãos. Hoje a pessoa usa o nome de Deus, o nome de Jesus para qualquer coisa. É como se fosse assim um cheque em branco. Você fala qualquer bobagem, você fala um monte de falsa promessa, várias e várias mentiras, e diz, mas Jesus vai falar. Jesus nunca prometeu isso. Outro dia uma pessoa disse, né, no Facebook, não, mas Jesus alarga a porta estreita. Eu digo, uma história? Eu digo, mas foi ele que estreitou a porta? E ele vai largar? Não, tem a estreita e tem a larga. Cuidado, porque você deve estar entrando pela larga, achando que entrou pela estreita. Mas foi um anjo de luz que me chamou. Pois é, pior ainda. Porque quando é anjo de luz, olha, quem é você? Então, cuidado, viu? Mas veio do céu esse anjo. Pois é, perigoso também. Ainda que um anjo vindo do céu traga um outro evangelho que seja anátema. E não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, é sério. Assim como o horário que eu tenho. Até porque hoje a gente já vai ter live, né? Agora é estudo, aí na parte final tem uma live. A irmã Gisele, inclusive, vai fazer um enquadramento especial, porque, né, o pessoal... Tá. Capítulo 6 de Atos, versículo 8. Estevão, e eu acho isso tão bonito, irmãos, perceba porque Lucas colocou ele, em primeiro lugar, as pessoas lembraram do nome de quem? De Estevão. Não, se tem alguém aqui que pode servir, é Estevão. Estevão é crente. É como alguém falando assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Timóteo pode ter as doenças dele, Timóteo pode ser meio tímido, pode ser até novinho, mas Timóteo é crente. É como uma pessoa pode dizer, Lucas pode ter ser assim, né? Mas Lucas é crente. Priscila e Áquila
Eu sei não, mas eles são crentes. Então essa ideia de que uma pessoa olha para você e diz, eu posso até não concordar assim, porque eu acho que você é muito exagerado, mas você é crente. Essa é a ideia que o cristão tem que ser. O cristão tem que ser assim. Porque, irmãos, tenha paz. Você nunca vai chegar no céu e Deus vai te repreender da seguinte forma: mas você foi santo demais. Imagine você chegando no céu e Jesus te dizendo, mas você nem aproveitou a vida. Você devia ter comido mais. Você devia ter ido mais no shopping. Você devia ter assistido mais cinema. Você devia ter feito mais, assim, coisas legais. Por que você não subiu no Everest 5 vezes? Por que você não surfou uma tsunami no Hawaii? Você ficou com esse negócio de santidade, oração, leitura de Bíblia, fazendo obra de Deus. Ah, não, que é isso? Vá, entre no céu, entre, vá. Você acha que Jesus vai tratar a pessoa assim? Uma pessoa que se dedica ao Senhor Jesus? Mas parece que é desse jeito que a igreja vê. Se você tentar viver um pouquinho a santidade, o rótulo em você é maluco. Não quer nada com a vida. Porque esse negócio de Bíblia. Já viu isso levar alguém para lugar? Aí se tranca no quarto, fica lá 2 horas, pensa que eu não sei, tá dormindo. Fica lá. Ah, pensa que eu não sei. Porque é isso que as pessoas pensam. Moisés ficou 40 dias no monte. Você acha que a pessoa o que dele? A gente leu. A gente não sabe o que aconteceu com esse tal Moisés. Agora é tal Moisés. Na hora que estava lá, Faraó e os soldados, Moisés, agora o que vai acontecer? O mar está na nossa frente, o Faraó com os soldados aqui atrás, como é que a gente vai fazer? Agora que já está todo mundo tranquilo, Moisés está subindo no monte para orar. Ah, esse tal Moisés, se ele vai voltar. Olha como a gente muda, irmão. Não pode. Por isso que a gente ouve uma expressão, principalmente nas cartas de Paulo, estais, pois, firmes. E a ideia de firmeza é como uma árvore com raízes profundas. Pode soprar a maior ventania que for, ela não sai do lugar. Essa é a firmeza. Essa é a casa que foi fundada na rocha. O seu fundamento está numa rocha. Pode vir a chuva, pode soprar os ventos, a casa não vai cair. Então, é assim que tem que ser você, assim que tem que ser eu. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios. Às vezes isso daqui, irmãos, é algo que você tem que parar e pensar, porque até então só quem fazia isso eram os apóstolos, e nem todos. Irmão. Mas Estevão fazia. Olha, quando Deus quer usar, Ele usa. Mas cuidado quando você disser a expressão, Deus usa qualquer um. Ele não usa não. Deus não usa qualquer um não. Deus usa os seus servos. Agora, Deus pode extraordinariamente usar uma pessoa para falar, uma pessoa que não é servo dele, para falar alguma coisa? Pode. E na maioria das vezes é juízo, viu? Olha o caso de Balaão. Juízo. Todas as vezes que você vê, principalmente no Antigo Testamento, Deus falando por meio de pessoas que não são seus servos, é juízo. É juízo. A mula de Balaão falando, Deus usou até uma mula. O que é aquilo dali? Juízo. Aquilo dali não é mensagem de salvação, não, é mensagem de juízo. Então é por isso que a gente entenda. Deus usa os seus servos. Lá no Evangelho de João, a gente vê um homem que havia sido cego de nascença e Jesus curou. O que foi que ele disse na frente do Sinédrio, quando falaram mal de Jesus? Ele disse, vocês podem estar falando que Jesus aí não é de Deus, mas uma coisa eu sei, que Deus não ouve pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, Deus o ouve. Não foi assim que foi o testemunho do ex-cego, que Jesus curou? Aí a gente vem hoje para a igreja evangélica e a pessoa, mas Deus usa qualquer um. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Eu vejo como era no Antigo Testamento, inclusive. Tem que ser da tribo de Levi.
E da tribo de Levi eu vou separar um grupo que vai se chamar sacerdotes, é isso que a gente está vendo aqui, que esses que vão fazer os sacrifícios. Pode ser qualquer um e não pode ser de qualquer jeito. Aí a gente vem para o Novo Testamento e baixou o padrão, não subiu. Pastor, e para fazer esse sacrifício ele tinha que estar cheio de Espírito Santo também, né? Na verdade, para fazer aquele sacrifício, ele tinha que passar pelos rituais de purificação. Né? Mas se ele estivesse em hipocrisia, ele podia morrer. Por isso que tinha, inclusive, né, os sinos amarrados, os sinos do pé, a corda que era amarrada, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, ou seja, já aconteceu de alguém morrer lá dentro, porque para eles fazerem esse tipo, né, de uso. Então, mas a ideia aqui é que no Novo Testamento o padrão subiu, o padrão não desceu. Então, quando a gente fala, mas todo mundo é sacerdote do Deus Altíssimo, isso não é diminuir o padrão, não, isso é subir o padrão. Nós somos sacerdotes, e não é segundo a ordem de Arão, que é essa ordem. É segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a ordem de Jesus. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. A nossa responsabilidade é muito maior. Então é preciso que a gente entenda, é necessário que todos nós tenhamos esse testemunho aqui, cheio de graça e poder. Sua vida tem que ser assim. Não é sua vida pode ser assim, não, ela tem que ser assim. Eu e você, e eu vou parar aqui por conta do horário, porque se eu fosse falar aqui, eu ia ficar até meia-noite. Eu gosto de falar dessas coisas aqui. Mas a gente olha para passagens como essa, eu quero fechar dando esse alerta para mim, em primeiro lugar, que ser cheio de graça e de poder, e Deus fazer prodígios por meio da nossa vida, não é uma possibilidade. Deveria ser algo normal. Pastor, mas quer dizer que Deus vai curar a gente todo dia, Deus vai ressuscitar morto todo dia? Meu irmão, curar eu não sei, mas ressuscitar morto ele faz quase todo dia. Quando alguém crê, ele estava morto em delito e pecado. O pecado muitas vezes é comparado à lepra. Por isso que o leproso, ele dizia, purifica-me, Senhor, e não cura-me. Então, nós precisamos entender que Deus é o mesmo Deus. E que nós devemos buscar essa vida cheia de graça e poder. É possível, irmãos. É possível. Quem está dizendo para você que não é possível é o mal. É a nossa carne. É o mundo. Porque o mundo não quer você e eu, a gente, cheio do Espírito Santo. Porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente bota esse bairro de cabeça para baixo na semana. O mundo, sua carne não quer você cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, a sua carne não vai estar sendo alimentada. Quem vai estar sendo alimentado é o seu espírito. O diabo não quer você cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você cheio do Espírito Santo é sinal de que ele vai ter que fugir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente percebe que há toda uma operação maligna para que eu e você não venhamos a viver a vida que Deus tem para nós. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de plenitude. Onde as dúvidas desaparecem. E o que cresce é a fé. Não é que você sabe de tudo, mas você tem acesso àquele que sabe de tudo. E você pode conversar com ele a qualquer momento. É isso que Tiago quer dizer para os irmãos na igreja, quando ele escreve a carta e diz: irmãos, se alguém precisa sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. A ideia é, você perguntou algo para Deus, Deus te direcionou, passou 5 minutos, você vai de novo perguntar. E ele fala. Passou 5 minutos, você vai de novo, ele fala. Aí já, menos de 1 hora, você já pediu 10 direcionamentos para Deus, perguntas para Deus. Aí você vai para Deus: ô Senhor, desculpa estar chegando aqui pela 11ª vez pedindo um direcionamento. Não, Deus, ele se alegra em guiar você e a mim.
Ô, irmão, se até aquela vozinha do Google Maps se alegra, 500 metros, vire para a direita. Mais 200 metros, curva à esquerda. Você verá logo uma subida a 100 metros. Irmão, aquela curvinha fala com sensação, aquela voz fala com uma voz de alegria, né? Você já viu? Eu acho que é o Google Maps e o Waze também tem uma vozinha, né? Mas Jesus nos guiando. Você acha que vai... Ô, de novo, já não disse que é palavras? Jesus não fala assim não, irmão. Então, é preciso que a gente entenda, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, de graça, de poder. Foi esse homem que fez com que o povo ficasse mais curioso até do que com os apóstolos. Olha que coisa! Porque a gente pensa, não, quem devia ser o primeiro mártir é um apóstolo. Mas não, Estevão. É para mostrar, irmãos, que não tem hierarquia na igreja. Qualquer um de nós aqui pode ser cheio do Espírito Santo aqui hoje. E Deus começar a agir de forma sobrenatural por meio da sua vida. A grande questão é, será que a gente quer isso? Eu vou dar mais um exemplo já. Os irmãos que vão fazer a live podem tomar o lugar. Eu vou dar um exemplo, irmãos, que eu creio que a maioria de vocês vai entender. Mais uma vez falando de comida. Então, quando a gente diz assim, né? No meu caso, eu acho que eu estou acima do peso, eu acho não, tenho certeza. Então, eu preciso perder peso. Sim, só isso adianta? Não. Então eu vou dizer assim, não, amanhã eu vou mudar a minha alimentação. Eu vou começar a comer dessa forma, que eu acredito que é saudável. Eu vou dar uma caminhada. Eu vou evitar fritura, açúcar. Percebe, irmãos? Isso demonstra que eu me comprometi com essa causa, que é a causa de quê? De ter uma vida mais saudável, porque uma pessoa que está vivendo um peso muito fora, né, do que deveria, às vezes pode causar algumas doenças. Verdade. Então é a mesma coisa no sentido espiritual. Você diz assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas amanhã a gente acorda e parece que ele foi igual a hoje, ou até pior. Não, se você vai terminar com esses irmãos louvando aqui, cheios do Espírito Santo, então você entende. Não, hoje eu não senti que eu estou cheio do Espírito Santo e cheio de graça, assim. Não, amanhã eu quero acordar, eu quero orar, eu vou separar momentos, inclusive durante o dia, para eu vigiar, para eu analisar se de fato eu acordei 5 da manhã e já são 11 da manhã, será que entre 5 e 11 da manhã eu não me desviei do propósito do Senhor? Então você começa a pensar dessa forma. Você começa a entender, não, eu não posso mais passar o dia e me contentar com um versículo. Você se compromete agora com a leitura da palavra, a leitura sistemática. Você agora não acha mais suficiente só ler a Bíblia. Você quer o quê? Você quer estudar. Porque você sabe a necessidade que a gente tem de conhecer. Se a gente quer fazer parte da obra de salvação, algumas pessoas vão chegar para você no seu ambiente de trabalho, algumas pessoas vão chegar para você no transporte público e vão te perguntar, e aí, você cheio do Espírito Santo vai atrair essas pessoas. E aí, sobre que você é cristão, como é ser cristão? Como é ser de uma verdadeira igreja? Porque eu tenho ouvido muito essa questão assim, verdadeiro evangelho e falso evangelho. E aí, como é isso? Mas como você vai dar resposta a essas pessoas se você não estuda, se você não está cheio de graça, se você não está em oração? Se o Espírito Santo de Deus não está de maneira crescente na sua vida. Então é por isso que a gente precisa entender esse caso de Estevão como uma referência para todos nós. Uma referência, a gente tem que buscar viver essa vida. Pastor, é muito difícil. Eu sei, filho, que é difícil. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar de fazer. É como, por exemplo, irmãos, quem tem filho aqui? É fácil criar filhos? Não. Mas é ruim ter filhos? Não. É legal demais. É bom. Dá trabalho? Dá. Mas às vezes você olha assim e fala,
meu Deus, esse trocinho. E eu tive participação. No meu caso, eu sou homem, né? Não carreguei na barriga, mas tive participação. Como a gente fica bobo quando alguém diz assim, é a sua cara. Às vezes eu não sei se eu fico feliz porque eu sou feio, né? E aí, a pessoa, não, mas é bonito, é a sua cara. Aí eu não sei se a pessoa está mentindo, né? Está querendo agradar. Mas diz assim, oh, seu filho é tão bonito, parece com você. O senhor sabe todas essas coisas. Né? A gente não fica feliz, mas dá trabalho. Então, perceba, as coisas boas, principalmente do ponto de vista espiritual, elas dão trabalho. Por isso que eu coloquei o título da mensagem, eu até tinha esquecido de mencionar, né? É o preço da verdade. Irmãos, a coisa mais cara que esse mundo pode ter é a verdade. Por quê? Porque a verdade não pode ser comprada com dinheiro. A única forma de você ter acesso à verdade é recebendo ela. E quando você recebe a verdade chega no mesmo pacote com arrependimento e fé. E é naquele momento que você recebe a verdade que tudo que você tinha se torna nada. É naquele momento que a verdade chega para você, que você olha para todos os sonhos que você tinha e diz, mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu prefiro a verdade, que vai me levar para o lugar que eu quero ir. É por isso que o preço da verdade é tão alto. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o inimigo investe tanto no falso evangelho? Porque o falso evangelho não é verdade. Então as pessoas acham que estão recebendo a verdade, mas de fato estão recebendo a mentira. Eu sei que eu já estou falando demais, o horário já passou, e os irmãos ainda têm que fazer a live. Mas eu não sei se os irmãos, pastor, só fala de comida. Não, é para entender. Há um tempo, foi uma coisa que chegou nos noticiários. A McDonald's lançou um sanduíche Big Picanha, alguma coisa assim, né? Só que não tinha picanha. Era só o nome. E a pessoa disse, aí até, eu acho que não sei se foi o Procon, entraram com alguma ação que a McDonald's teve que tirar esse sanduíche do cardápio. Por quê? Porque era uma propaganda enganosa. Estava lá, Mac Picanha, a pessoa comia e disse, é que não é picanha, estou com um sabor distante assim de picanha. Na época, num sermão de Spurgeon, ele até usou uma analogia como essa. Tinha lá na Inglaterra, né, um menino dizendo assim, pastéis quentinhos, pastéis quentinhos. Aí ele foi comprar esse pastel, né? Pela imagem de Spurgeon, a gente sabe que ele estudava muito, e que pessoa que estuda muito tem que comer. Porque o cérebro precisa, né? E Spurgeon está lá, pastéis quentinhos. Aí ele vai comprar o pastel do menino e o pastel está frio. Ele disse, mas vem cá, você está dizendo pastéis quentinhos? Não, pastéis quentinhos é o nome dele. Não necessariamente está quentinho, porque a fornada foi mais cedo. Então, a gente precisa entender que quando você vai e ouve determinadas coisas que parecem ser o evangelho, não é evangelho. É propaganda enganosa. Por isso que a verdade é tão rara nos nossos dias. Ouvir pregações bíblicas nos nossos dias, frequentar igrejas bíblicas nos nossos dias se tornará cada vez mais raro. E se Deus não abreviasse a sua volta, se Jesus não tivesse a sua volta abreviada, ninguém se salvaria. A Bíblia fala de fome nos últimos tempos, mas tem uma fome pior do que a fome de alimento. É a fome da palavra. É você sair por aí buscando, eu quero ouvir alguma coisa que seja genuinamente de Deus e não achar. E a gente já tem vivido esses dias. Que o Senhor nos ajude a identificar o privilégio que nós estamos vivenciando, a valorizar o tesouro que nós estamos manuseando e mais ainda, a responsabilidade que está sobre nós no sentido de dar continuidade à obra que nos foi imposta. Os irmãos agora vão louvar na live e depois a gente vai fazer a oração. Vou dar o microfone para
a valorizar o tesouro precioso que o Senhor tem nos dado. Não venhamos cometer a insensatez de rejeitar o manjar, o maná do céu, entendendo que as coisas do mundo têm mais valor, mas pelo contrário, Senhor, temos mais e mais fome de Deus, fome de ter em nós a presença de Deus, viver uma vida cheia e plena de graça, onde o Teu poder emana, Senhor, constantemente das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa noite. Nos concede, Senhor, da Tua paz, pois eu tenho certeza que, assim como eu, todos os meus irmãos que estão aqui estão passando por dificuldades. E nós precisamos, Senhor, da paz que excede o entendimento, inclusive para enxergar essas dificuldades, não como dificuldades, mas como oportunidades do Teu poder ser visto ainda mais claramente nas nossas vidas, por nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém.